Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Pedrosa, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Nilópolis, e estamos aí para mais um vídeo para o canal Química Orgânica e Vida no YouTube, que também vai estar disponibilizado na plataforma Analor. E o tema de hoje, dentro do capítulo de análise elementar, nós vamos falar sobre análise elementar para halogênios orgânicos. Os halogênios, no caso flúor, cloro, bromo e iodo, podem estar presentes nos compostos orgânicos em diversas formas, em diferentes grupos funcionais. Ele pode estar ligado a um carbono simplesmente, numa cadeia hidrocarbônica saturada, os haloalcanos, ou em carbonos insaturados, ou anéis aromáticos, halogenetos de arila, grupos como halogenetos de acila, derivados de ácido carboxílico e assim por diante. Eles têm muitas aplicações, tanto os halogenetos orgânicos de origem natural quanto sintéticas, podem possuir diferentes aplicações no nosso cotidiano, na vida cotidiana, e a gente vai nessa parte introdutória falar um pouquinho sobre isso, sobre a ocorrência dessas moléculas orgânicas contendo halogênios e as diferentes aplicações que essas moléculas orgânicas halogenadas podem apresentar, tanto substâncias halogenadas de origem natural quanto obtidas de forma sintética. Os compostos orgânicos halogenados, como a gente pode ver aqui nessa tabela, têm uma prevalência relativamente pequena em termos percentuais aos compostos orgânicos conhecidos, tanto de origem natural quanto obtidos de forma sintética, porém, muitos deles vão ter bastante relevância e aplicação em diversos setores da indústria. Aqui a gente pode ver compostos orgânicos halogenados, clorados, bromados, fluorados e também iodados que não estão aí nessa figura. Esse primeiro clorado possui atividade fungicida, o do meio aqui um derivado bromado, com atividade antioxidante e anticâncer, e esse último um fluorado, que é uma substância produzida por uma planta da espécie Gastrolobium, que não tem nenhuma aplicação prática, mas produzido pelas plantas provavelmente com um mecanismo de defesa. Em relação aos derivados halogenados como precursores de outras classes, a gente pode ver aqui nessa tela, só em relação a possíveis reações de substituição nucleofílica a partir de um derivado halogenado, especialmente os bromados e iodados, mas os clorados também, onde a gente pode, a partir deles, obter todas essas classes que vocês estão vendo aí nessa figura: álcoois, éteres, nitrilas, alcinos, ésteres, etc. Em relação à aplicação prática dessas substâncias fluoradas, cloradas, bromadas e iodadas na indústria, temos aí um exemplo bastante importante, o Teflon, que é um polímero fluorado com características bastante interessantes em termos de material não aderente, de baixa reatividade, sendo utilizado aí em diversas aplicações. Talvez uma das mais conhecidas são as panelas de Teflon, revestimento de panelas, para que elas possuam uma baixa aderência, e com isso a gente possa fazer nossos alimentos usando menos óleo, tornando assim um alimento mais saudável. O Teflon ele não é produzido a partir de um derivado fluorado que ocorre na natureza, mas a partir do gás natural, principalmente do gás natural do petróleo, que após ser clorado e depois fluorado, por eliminação de HF, a gente chega no monômero do Teflon, o tetrafluoreto de etileno, e depois por polimerização se chega ao Teflon. Também na área farmacêutica, na indústria farmacêutica, temos aí diversos exemplos de derivados fluorados, a fluoxetina, conhecido como Prozac, um agente antidepressivo. Também podemos mencionar aqui diversos compostos fluorados que são utilizados como agroquímios, agentes inseticidas, herbicidas, fungicidas,
Em relação aos clorados, né, um dos produtos mais conhecidos, né, mais importantes, é o PVC, utilizado em tubulações, que também, mais uma vez, né, deriva do gás natural do petróleo, principalmente, ou da nafta, que depois de um craqueamento vai a etileno, é clorado, e a partir do EDC, um novo craqueamento que leva ao monômero cloreto de vinilo, que pode ser polimerizado ao policloreto de vinilo, ou PVC. Em relação a aplicações na indústria farmacêutica, temos aí a loratadina, ou conhecido Claritin, sertralina, agente antidepressivo. Os organoclorados agroquímicos também são relatados aí, já foram utilizados, a maioria deles foi proibido na maioria dos países, por ser considerado um poluente orgânico persistente. Eles demoram muito para se degradar e acabam se acumulando na cadeia alimentar de diversos seres vivos, sendo prejudicial à saúde de todos, inclusive dos seres humanos. E por isso foram banidos em muitos países, né, pela Convenção de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes, que foi adotado em 2001 e entrou em vigor em 2004. Portanto, temos aí aproximadamente 20 anos que esses agentes aí foram descontinuados na maioria dos países. Na área farmacêutica, os bromados também aparecem, assim também como em retardantes de chama, nesses exemplos que a gente pode ver aqui. E aqui os iodados, que podem ser usados também como agente de contraste em exames de tomografia computadorizada. Em relação à análise orgânica relacionada aos halogênios, temos basicamente dois grandes métodos de análise desses elementos: métodos espectrométricos e métodos químicos. Métodos espectrométricos, especialmente a espectrometria de massas, absorção atômica, fluorescência de raio-x. E dentro dos métodos químicos, temos a mineralização, conhecida em ensaio de Lassagne, por fusão com sódio metálico, onde é produzido íons halogenetos, e esses íons halogenetos, então, podem ser caracterizados por precipitação de alguns sais conhecidos, de cor conhecida, ou por oxidação por sulfocrômica a partir dos halogênios moleculares formados nessa reação. Os spot testes de Feigl são uma maneira bastante clássica de realizar esse tipo de método. Então temos aqui, né, o esquema do que acontece nas reações de caracterização de halogênios pelo ensaio de Lassagne. No halogênio orgânico tratado com sódio metálico vai a halogeneto, e esse halogeneto então pode precipitar na forma de um halogeneto de prata ao ser tratado com o nitrato de prata, formando um sólido branco, no caso do cloreto de prata, né, se o nosso halogeneto orgânico for um cloreto. A partir de um brometo forma-se o brometo de prata, que tem uma coloração bege clara, e se o halogênio for iodo, precipita ao final desse processo o iodeto de prata, que tem uma coloração amarelo clara. O spot teste Feigl, feito a partir da reação de oxidação do halogênio orgânico com uma mistura sulfocrômica em banho-maria, o halogênio formado numa reação que vai ser realizada num tubo de ensaio, conforme vocês podem ver nessa figura aqui ao lado, produz halogênio, que a 100 graus Celsius vai volatilizar e vai encontrar um papel embebido com um reagente específico para caracterizar esse elemento. Então, se o elemento for bromo ou cloro, o papel embebido na boca do tubo, lá na parte superior do tubo, com amido iodetado, esse iodeto é oxidado a iodo, que com o amido produz uma coloração azul. Também para cloro ou bromo, o reagente fluorescina-brometo vai produzir através de uma bromação da fluorescina, formando a eosina de coloração carmim. Se o elemento for bromo, ele reage direto com a fluorescina. Se for cloro, esse cloro reage com brometo, oxida o brometo a bromo,
que vai bromar a fluorescina e formar também a eosina. Portanto, esse reagente fluorescina-brometo é um reagente que pode caracterizar a presença tanto de cloro quanto de bromo. O cloro, por sua vez, pode ser caracterizado especificamente pelo reagente de Villiers, que é uma mistura de anilina e ortotoluidina, formando um produto de condensação de cor azul arroxeada. Se o halogênio for bromo, a fluorescina sem o brometo vai caracterizar apenas o bromo e não o cloro. Então a fluorescina no papel vai ser um específico para a caracterização do bromo. O reagente de Schiff também pode ser usado para caracterizar o bromo, formando a coloração fúcsia. E o iodo pode ser caracterizado pela reação com amido, dando uma coloração azul. Vamos agora mostrar aqui o procedimento lá na plataforma Nalor, para vocês olharem também o esquema dessas reações. Não vamos apresentar todas para não ficar muito extenso, e depois vamos para o laboratório realizar o ensaio. Bom, já aqui na plataforma Nalor, a gente pode localizar esse ensaio aqui na seção de análise elementar, onde temos aqui todos esses elementos, já com procedimento descrito e esquemas de reação. Então aqui clicando no botão halogênios, nós temos aqui no momento apenas os ensaios para cloro e bromo. O diodo ele vai ser acrescentado em pouco tempo, mas basicamente é aquilo que a gente falou lá na introdução. O halogênio orgânico, ao reagir com a mistura sulfocrômica a 100 graus Celsius, produz halogênio molecular. O halogênio molecular, então, reagindo com um daqueles reagentes que a gente apresentou no slide anterior, vai produzir uma cor característica para aquele elemento que estava presente na molécula orgânica. Essa sulfocrômica, dependendo da concentração em que ela se encontra, ela pode, no caso de iodos orgânicos, acabar oxidando o iodo até estados de oxidação mais elevados, como o iodato, e com isso ele não permite que o iodo molecular chegue ao papel contendo o amido, que é o reagente para caracterizar o iodo, e esse ensaio acabe dando um falso negativo. Por isso, dependendo se a substância que você quer analisar é cloro, bromo ou iodo, o reagente oxidante é um pouco diferente. Então, no caso de cloro ou bromo, a gente pode usar uma sulfocrômica um pouco mais concentrada, já que a ligação carbono, bromo, carbono, cloro ela é mais forte que a ligação carbono e iodo, então é importante até que esse agente oxidante seja um pouco mais forte. Então, utiliza-se uma solução saturada de dicromato de sódio, que vai estar numa concentração aproximadamente 100% peso por volume, e se o elemento a ser analisado for o iodo, recomenda-se uma solução de dicromato de potássio, que é bem menos solúvel que em água, então a sua solução saturada vai estar numa concentração aproximadamente 10 vezes menor que a de cromato de sódio, aproximadamente 10% peso por volume. E com isso, esse reagente consegue oxidar o iodo orgânico, a iodo molecular, que vai ser então caracterizado no papel de filtro contendo amido. Aqui na plataforma, a gente tem aqui nesse botão tabela para ensaios, aquela mesma informação que a gente mostrou na parte introdutória, né? Os reagentes que podem ser utilizados para cada elemento e as cores produzidas no papel que vai estar presente na boca do tubo. Então, no tubo de ensaio é colocado a amostra, né, o analito, com o agente oxidante, a sulfocrômica, e no papel um desses reagentes. E essas são as cores produzidas no papel. Ok? Então a gente vai para o laboratório realizar esses ensaios e observar esses resultados. Até daqui a pouco. Estamos já aqui no laboratório. Aí os reagentes que vão ser colocados no tubo de ensaio, o agente oxidante, que vai ser a mistura do dicromato de sódio com ácido sulfúrico, e uma das substâncias que a gente vai utilizar como padrão, o verde de bromocresol.
que vai ser inserido no primeiro tubo, conforme vocês estão vendo, uma quantidade bem pequena. Esse ensaio é bastante sensível, da ordem de miligrama. 5 gotas de ácido sulfúrico, que depois, quando o dicromato de sódio for adicionado, vai formar uma mistura sulfocrômica, o agente oxidante dessa reação. O segundo tubo vai ser um ensaio em branco, não foi colocada nenhuma substância orgânica, apenas o ácido sulfúrico. No terceiro e no quarto tubos vão ser colocados analitos com estrutura que ainda é desconhecida nesse vídeo. Mais para frente vamos revelar a estrutura desses analitos e ver se o resultado obtido vai ser coerente com a estrutura deles, ou seja, se vai fornecer um resultado positivo ou negativo. Todos eles já foram preparados com as substâncias e mais o agente oxidante, e no papel vai ser adicionado a fluoresceína brometo. Esse reagente ele fornece resultado positivo, como a gente já viu lá na introdução, para cloro ou para bromo. Então, foi adicionado aí em cada papel. Nesse momento, então, vamos adicionar o dicromato de sódio em cada tubo, que já contém o analito e o ácido sulfúrico. Agora, junto com o dicromato de sódio, formou-se a sulfocrômica, o agente oxidante, que vai começar a agir sobre essas substâncias orgânicas colocadas no tubo, exceto o que se espera no tubo do ensaio em branco, onde não foi colocada nenhuma substância orgânica. E aí os resultados obtidos: a reação de controle positivo com verde bromocresol deu resultado positivo, e o controle branco, resultado negativo. Nos tubos dos analitos, analito 1 era o azul de bromotimol, uma substância contendo bromo, deu resultado positivo, resultado coerente. E o segundo analito era o ácido benzoico, uma substância sem bromo, e deu resultado, como esperado, negativo. Temos aí, ampliado na imagem, um resultado tipicamente negativo, sem alteração da cor do reagente fluoresceína brometo, e no segundo, um resultado tipicamente positivo com esse mesmo reagente. A seguir, o que deve se fazer quando o resultado com a fluoresceína brometo, que é um reagente que pode dar positivo tanto para cloro quanto para bromo, é fazer os ensaios específicos para cloro com reagente Villiers e para bromo com reagente fluoresceína sem o brometo, ou com reagente de Schiff, por exemplo, que também vai dar um resultado positivo com a formação de uma coloração fúcsia. Então era isso que tínhamos para apresentar: ensaio para halogênios. No caso aí fizemos um ensaio geral para cloro e bromo, com os resultados apresentados. E temos todas aquelas outras possibilidades de ensaios mais específicos, ou para cloro, ou para bromo, ou para iodo, conforme apresentamos na nossa introdução. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!